Fala, galera! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olha, como prometido, outro cenário do nosso escritório. É isso aí, estamos explorando bastante agora, hein? Bom, eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli e bem-vindo ao nosso canal e o programa Café com Arquitetura. Solta a vinheta. Então, como prometido, o vídeo de hoje em outro cenário do nosso escritório. Estamos explorando bastante os cenários aqui do escritório. Como vocês sabem, já faz mais ou menos uns 2 anos que a gente trabalha com esse sistema de live, de conversar com o nosso público. E agora aqui no YouTube estamos formalizando o tema Arquitetura versus Engenharia. E aí, qual é o papel do arquiteto e qual é o papel do engenheiro no projeto da sua casa? Polêmico, hein? Polêmico. Nossa, eu lembro quando eu me formei, voltei para Sorocaba e eu falei, eu faço arquitetura, eu sou arquiteto, e comecei a explicar para uma pessoa X o que eu fazia, mas ele falou, Mas isso daí não é o engenheiro que faz, não? Não sabia que o arquiteto ele podia fazer casa, aprovar na prefeitura. eu falei, pois é, arquiteto faz casa. E quando a gente voltou ao escritório, em pouco tempo as coisas começaram a mudar um pouco, né? Sim. Muito Isso- rápido, na verdade, né? Perdão. Sem dúvida. Isso tudo tem uma explicação, pessoal. Só para vocês entenderem passo a passo como é que funciona. A arquitetura se institui como ciência mais ou menos em 1450, quando a gente está falando de um arquiteto de renome que vai fazer uma super cúpula na cidade de Florença, na Itália, que se chama Brunelleschi, esse arquiteto. É a cúpula da igreja Santa Maria del Fiore. Essa cúpula ela foi projetada e desenhada pelo Brunelleschi e posteriormente aplicado na obra esses projetos. Então esse processo de usar projetos em obra feitos previamente por um construtor, que era a figura do arquiteto construtor naquela época, né? Transformou o mundo da arquitetura e fez então a disciplina da arquitetura se instituir como uma ciência. As engenharias elas só vêm bem depois disso, tá? Então a gente vai ter aí, quando as engenharias surgem com as escolas politécnicas, essa disseminação do conhecimento das tecnologias acontecendo, século 19 e 20, e a gente já tinha, portanto, a disciplina da arquitetura bem antes. Quando a disciplina da engenharia ela se pulveriza, os engenheiros e os arquitetos eles acabam tendo disciplinas compartilhadas. Porque a engenharia estabelece suas faculdades politécnicas, portanto, saem engenheiros arquitetos formados, a coisa é meio junta, né? Então, não tem essa separação do profissional da engenharia e do profissional da arquitetura. Aqui no Brasil, até 94, mais ou menos, ainda tinham faculdades de engenharia e arquitetura juntas. A gente tem mais, agora, no século XXI, né? Essas diferenças e a separação dos cursos. Desde 2014, nós temos o Conselho de Arquitetura... 14? 12? Não me lembro exatamente, mas a gente vai escrever aqui. A gente tem o Conselho de Arquitetura, que separou do Conselho de Engenharia. O Conselho de Engenharia é um conselho bem antigo, já bem solidificado aqui no Brasil, e o Conselho de Arquitetura ele veio justamente para fortalecer mais a classe dos arquitetos. Como eu disse anteriormente, existem algumas disciplinas, algumas tarefas que os arquitetos e engenheiros compartilham. Então, a tarefa da execução do projeto de arquitetura é uma tarefa compartilhada, assim como do projeto de engenharia, com uma limitação para arquitetos, e da administração de obras. Para a parte de arquitetura, aqui dentro da Guedes e Bissoli, a gente já explicou bastante para vocês que a gente tem um setor específico de engenharia. Então, nossos projetos de arquitetura residencial tem os projetos de estrutura elétrica e hidráulica saindo daqui do nosso setor de um engenheiro civil. Houve um avanço tecnológico na nossa metodologia construtiva, nos nossos materiais e até nos nossos softwares. Então, consequentemente, a construção, ela teve um desempenho um pouco maior, na verdade muito, né? E os profissionais eles precisaram se especializar mais. Então cada profissional acabou ficando responsável por um setor. O arquiteto, por sua vez, ele ficou especialista no projeto de arquitetura. Lembrando também que todos os cursos têm créditos suficientes para que você possa, pelo menos, entender o exercício do outro profissional. E é aí que entra a complementação e a multidisciplinaridade
que a gente acha essencial na concepção de um projeto que vai para a obra, para a gente executar essa construção. Perfeito. Projeto de estruturas. Nosso engenheiro civil aqui do escritório está muito sintonizado com a gente desde o processo criativo e todo o projeto executivo de obra que sai daqui do escritório, assistam um vídeo sobre arquitetura residencial, ele já vai sair compatibilizado com os pilares de toda a estrutura. Além disso, toda a atenção é necessária à altura de vigas, criação de lajes, abertura nas lajes, para que aquilo que a gente pensa na arquitetura seja executado corretamente, né? Temos um sistema aqui na Guedes Vissoy que é bem legal, está alinhado com as melhores práticas internacionais, que é de compatibilizar todo o projeto em 3D, além da nossa compatibilização em 2D. Isso é feito por uma metodologia que nós criamos internamente e disponibilizado para o nosso cliente para que ele consiga abrir a maquete da casa dele até no celular. Então, olha o nível que a gente já está de tecnologia, né? O pedreiro em obra não precisa ficar só mais com papel, ele pode estar com um projeto em 3D, que é muito mais exemplificativo para ele construir. No computador, no tablet, não precisa Celular, ficar com aqueles papéis sujos na obra, né? E procurando diversas folhas. O digital e a tecnologia está aí para facilitar o nosso dia a dia. Exatamente. E a gente ganhar tempo na obra, né? Esse é o mais importante. É isso aí. E falando sobre projeto de estruturas, o que é importante o nosso cliente saber? Que o projeto de arquitetura ele já vai ser pensado junto com a estrutura. Então, o cliente tem liberdade para intervir na estrutura através do projeto de arquitetura, porque o resultado final vai ser um projeto de estruturas que mantém a casa em pé, né? Com o tipo de solo que o terreno do cliente proporcionar. Então, a gente vai precisar de um estudo de sondagem de solo e o melhor tipo de fundação, portanto, para esse solo. A quantidade de ferro, a profundidade das estacas, das brocas e da tipologia que vai ser feita de fundação vai depender de uma série de questões, como, por exemplo, do projeto, do terreno, da topografia e tudo mais. Também deixo a sugestão do vídeo sobre topografia, né, onde a gente pergunta se existe um terreno ideal. A gente vai falar um pouco sobre as diferentes tipologias de terreno. Muito bem, o cliente pode participar, portanto, desse processo dos projetos complementares. Do projeto de elétrica e de hidráulica é muito mais intensa a participação, porque existem alguns itens que o cliente pode optar por colocar ou não na casa dele. No vídeo que a gente falou sobre o projeto residencial, a gente comentou muito da participação e da importância do cliente nesse processo. E nos projetos complementares, elétrica e hidráulica, sempre tem a dúvida: eu vou ter aquela torneira na minha sacada, na minha varanda? Eu vou ter uma tomada do lado da minha cama porque eu quero carregar o celular? A participação nesses projetos, ela existe também e vocês têm que confeccionar junto com o arquiteto, porque lembrando, sempre a gente vai colocar o que é um padrão, o que a gente acha de melhor, o que a gente teve experiências com outros clientes e o que está na norma. E o que está na norma. Mas o cliente também sabe da rotina dele do dia a dia. Por exemplo, ele falar: eu quero uma tomada do lado do meu vaso sanitário, porque às vezes eu quero responder alguém, trabalhar, eu não posso perder tempo. E a gente vai colocar uma tomada para o cliente do lado do vaso sanitário. Isso é super importante, a participação. Então, até nos projetos de engenharia, que são os projetos complementares, o cliente ele precisa participar. Isso, aqui no escritório a gente tem uma metodologia de interação com o cliente nesse período, em que ele pode apontar, por exemplo, os ambientes em que ele quer ar-condicionado, já vai previsto no elétrico e no hidráulico, a parte de ar-condicionado interna e externa. Se o cliente quer uma cisterna num formato de regar jardim, lavar quintal, isso é bem legal também, preocupação com ecologia e meio ambiente. A gente também tem a possibilidade de pré-instalação para energia fotovoltaica, que é a geração de energia solar a partir de placas no telhado. Além, é claro, de constar no projeto a possibilidade de aquecimento da água com boiler, com a energia do sol. Então, são vários itens que o cliente pode sim personalizar. E no projeto de estruturas, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Lembrando lá atrás, se você tem um desejo de fazer uma casa com uma estrutura metálica, ou uma casa de steel frame, ou uma casa de tijolo, de concreto, você tem que falar antes na entrevista com o cliente, naquela entrevista do briefing, dos desejos, porque a gente vai trabalhar o projeto todo nessa modulação. E você vai participar disso também quando você visualizar o 3D
da arquitetura junto com o 3D da estrutura. E tem um outro ponto importante de mencionar nesse vídeo sobre os papéis, né, do arquiteto, do engenheiro, da arquitetura e da engenharia. A gente não faz nada sozinho, a gente tem que estar em conjunto sempre. Para os nossos projetos em outros estados, porque vocês sabem que nós somos da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e temos projetos hoje em mais de 10 cidades aqui no estado de São Paulo e em outros estados também. E para os projetos em outros estados, a figura do engenheiro ela é bastante interessante quando a gente vai falar sobre responsabilidade da obra, né? Para viabilizar esse projeto à distância, a gente pode até fazer um vídeo extra sobre isso, né? Com certeza. Para viabilizar esse projeto à distância, aqui em Sorocaba e na região, nós oferecemos a nossa responsabilidade técnica sobre a obra também. Isso significa que temos um pacote de visitas, onde através dessas visitas nós justificamos para a prefeitura e para o condomínio que nós somos os arquitetos responsáveis, além do projeto, pela obra. Em outros estados, a gente pede a interação de outro profissional, que pode ser um arquiteto ou um engenheiro, para poder fazer esse acompanhamento de obra e gerar essa responsabilidade sobre a obra no momento em que a gente vai fazer as aprovações de prefeitura e condomínio, certo? Próximo vídeo, então, o vídeo extra, como funciona um projeto à distância. Exatamente, Que legal. como é que a gente conseguiu viabilizar isso, né, Gui? Porque quando eu saí da faculdade há tão pouco tempo atrás, porque eu sou novo, eu jamais imaginaria que era possível a gente fazer projeto em outros estados e hoje a gente está atuando no território nacional. É como se os limites físicos e as barreiras de distância não existissem, né, com a internet, com a tecnologia. Sim. E isso também não por conta da tecnologia, mas a multidisciplinaridade das profissões. Então, é muito importante o topógrafo, o engenheiro, todo mundo está muito bem alinhado, né? E os softwares hoje em dia estão contribuindo bastante para isso. Galera, não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho, porque a cada semana tem um vídeo novo para você do Café com Arquitetura. É por aqui que a gente fica e até semana que vem. Até o próximo vídeo.